dando mais um passo aqui, né? Continuando a nossa exposição sobre filosofia política moderna, vamos apenas introduzir esse grande pensador, muito importante, filósofo muito importante dentro desse aspecto político, né? Que é o Maquiavel. Muito provavelmente você já ouviu falar nele, né? Muito provavelmente você já escutou falar nessa expressão maquiavélico, relacionado a alguém que está, né, fazendo alguma maldade, alguém sarcástico, perverso. E aí, poxa, tu é muito maquiavélico, essa pessoa é muito maquiavélica. E o que quer dizer isso? Geralmente eles fazem uma alusão justamente ao Maquiavel. E aí se pintou, se delineou, foi se formando uma imagem muito obscura, né, sobre esse pensador, como sendo um pensador de maldade, que legitima qualquer ato político, que encara a política como um vale tudo para se manter no poder. Sua obra, o Príncipe, né, vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ver mais à frente. E aí ficou colado em Maquiavel essa impressão. Mas será que é assim mesmo? Por que será que ele ficou de fato com essa imagem associada a ele? De onde procede isso e como a gente pode compreender, né? Então vamos tentar, antes de fazer algum tipo de julgamento, compreender um pouco da filosofia de Maquiavel, tá? Para a gente ver se realmente a gente pode julgar ele por isso ou não. Vamos apenas introduzir o pensamento dele. Mas veja que dentro dessa perspectiva, olha que frase provocante, interessante. Se os homens fossem bons, tudo que eu digo seria mal. Olha aí. Se os homens fossem bons, tudo que eu digo seria mal. O que será que ele quer dizer com isso? Vamos destrinchar isso mais à frente, né? Vamos dizer, né? Dizem que eu sou mau. Dizem que o que eu escrevo é uma certa maldade. Mas será que a gente é tão bonzinho assim? Será que a gente é tão inocente assim? Até que ponto isso que eu falo é maldade ou revela aquilo que nós somos, o modo como nós fazemos, mas muitas vezes a gente oculta, a gente engana, a gente se engana. Será que o que a gente parece ser é realmente o que a gente é? E como isso entra dentro do contexto político? E aí é o que a gente vai tentar delinear um pouco aí, conduzir-se aí nesse novo contexto, tentando entender o pensamento de Maquiavel. Ele é um homem do Renascimento italiano, dentro de um contexto de uma Itália dividida ali, não tinha tido essa unificação ainda, e Maquiavel, ele era um cara extremamente envolvido com a política, era um diplomata, né? E ele trabalhou diretamente com grandes políticos, grandes príncipes. E na sua obra, justamente, que ele escreve com o título O Príncipe, é um grande tratado político que vai mostrar o que um príncipe deve fazer para se manter no poder. O que um governante, um político deve fazer para se manter no poder, e não de qualquer jeito, mas trazendo aí uma certa, entre muitas aspas, estabilidade, porque a política ela é instável a todo tempo, e para ele manter-se no poder de uma maneira um pouco mais tranquila, ele tem que inclusive saber disso, né, que a política é instável, e a gente vai entender esse contexto mais à frente, mas ele vem trazer consigo uma concepção de política muito realista em contraposição a uma política idealista, né? Em que sentido? Havia um idealismo político muito forte. Como deve ser a política, né? Como deve ser o Estado,
pautado em valores muitas vezes transcendentais, religiosos, em grandes virtudes, pautado numa noção de um homem virtuoso, com muitas qualidades, que busca sempre a excelência, que busca sempre aperfeiçoar-se. Então, valores eternos, imutáveis que devem ser alcançados, né? Uma pretensão de verdades absolutas, de uma transparência total, de uma busca por uma justiça plena. E esses valores foram norteando as noções de política, né? De serem um espelho de leis divinas, onde há uma fraternidade. Só que ele para um pouco e diz: vamos observar as ações dos homens. Vamos observar até agora como foi organizado realmente a política, como isso realmente acontece. Não como deve ser, não como idealismos, mas como isso de fato vem acontecendo. E aí ele tem um certo realismo político. E ele vai reformular as noções de virtude. O que é virtude dentro de um contexto, não de uma filosofia política ideal, de uma política que se pretende, né, o alcance total das grandes virtudes. Mas o que seria virtude para um político que encara a política, a polis, o Estado, esse jogo, como ele realmente é, como ele realmente vem acontecendo. Ora, desde a filosofia antiga até esse período medieval se buscou tantos idealismos, mas por que a gente organiza-se de tal forma que isso nunca aconteceu, nunca se concretizou? Esse jogo político sempre aconteceu. A política ela acabou sendo lugar sempre de muitos trâmites, de muitos interesses, de muita dominação de um superior para um inferior, e de muitas vezes corrupções, entre tantas coisas. Por que vem sendo sempre assim? De que forma a gente vem se organizando e como nós realmente somos, né, que acabamos por assim nos organizarmos. E como deve ser um político? Como devem ser suas ações? Quais devem ser suas preocupações? Em que ele deve se pautar? Como ele vai se manter no poder? Né? Além da obra Um Príncipe, ele tem outra obra muito famosa que é a Mandrágora, que é um romance onde ele vem trazer várias questões sobre virtude, sobre moral, e de alguma forma ali ele está falando sobre política naquele romance, mas ele traz ali justamente o jogo político, e aí envolvendo essa questão da moral, da virtude. A gente vai entender, né, como ele refaz isso aí, como ele separa dos antigos ideais, como há essa separação, como ele pensa essas formas políticas. E aí é uma oportunidade de nós pensarmos a nós mesmos, de pensarmos as nossas atitudes, de pensarmos a política hoje, né, de fazermos inúmeras reflexões. E uma delas está aí: se os homens fossem bons, tudo que eu digo seria mal. A gente vai ver, os contratualistas sempre vai trazer essa noção, né, de bom e de mal, do homem ser bom, de uma certa natureza humana, né, de homem ser bom ou não. E isso é muito interessante para a gente pensar as questões da política. Mas temos aí uma introdução, uma contextualização. Eu indico a leitura do livro. Antes da gente partir para aprofundar os conceitos em Maquiavel e nos outros pensadores, leia um livro da página 388 até a 390, 388, mais ou menos 390. Leiam lá, fazendo uma introdução a essa questão política, falando um pouco sobre Maquiavel. Assistam esses vídeos e nas próximas aulas a gente vai aprofundar na filosofia de Maquiavel. E seguiremos a sequência aí com os outros pensadores. Fica atento que esse período é muito importante. Esses temas são
importantíssimos, tá bom, pessoal? Um abraço, boa